Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a ele. 13. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. 14. E, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. 15. Então, disse Deus a Noé. 16. Sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. 17. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. 18. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como o fiz. 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. 3. Tudo o que se move vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 5. Certamente, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. 8. Disse também Deus a Noé e seus filhos. 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. 13. Porém nas nuvens do arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. 14. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco. 15. Então, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne, que há sobre a terra. 17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. 18. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. 19. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs-no dentro de sua tenda. 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, pelo saber, fora, a seus 2 irmãos. 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. 25. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. 26. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. 27.
favoreça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Gênesis 10, 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé são, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec e Tiras. 3. Os filhos de Gomer são, Askenais, Rifat e Togarma. 4. Os de Javã são, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodam. 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. 7. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Iricalá. 12. E, entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. 13. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim. 14. A Patruzim, a Casluim. 12. Saíram os filisteus, e a Caftorim. 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Ete. 16. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus. 17. Aos Iveus, aos Arqueus, aos Sineus. 18. Aos Arvadeus, aos Imareus e aos Anateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admais e Zeboim, até Laza. 20. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21. Assim, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. 22. Os filhos de Sem são, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. 23. Os filhos de Arã, Us, Jeter e Mar. 24. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. 25. A Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. 26. Joctã gerou a Modá, a Selefi, a Zasmavé, a Gerá. 27. A Adorão, a Uzal, a Digla. 28. A Ubal, a Abimael, a Sabá. 29. A Ofir, a Avila e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. 30. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Gênesis 11, 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de argamassa. 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até ao céu e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo, que intentam fazer. 7. Vinde, diçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. 9. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. 10. São estas as gerações de Sem.
Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11. Depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. 12. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. 13. Depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, e gerou filhos e filhas. 14. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. 15. Depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos, e gerou filhos e filhas. 16. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. 17. Depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos, e gerou filhos e filhas. 18. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. 19. Depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos, e gerou filhos e filhas. 20. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. 21. Depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos, e gerou filhos e filhas. 22. Viveu Serug 30 anos e gerou a Nor. 23. Depois que gerou a Nor, viveu Serug 200 anos, e gerou filhos e filhas. 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. 25. Depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos, e gerou filhos e filhas. 26. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Anaor e Arã. 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Anaor e Arã, e Arã gerou Anó. 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. 31. Tomou Tera Abrão, seu filho, e Anó, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram a Tera, onde ficaram. 32. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. 2. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. 5. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. 14. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. 15. Viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. 16. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste?
Por que não me disseste que era ela tua mulher? 19. E me disseste ser tua irmã. Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Gênesis 13, 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até a Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. 10. Levantou aos olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló, nas cidades da campina e armando as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. 15. Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti a tua descendência, para sempre. 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei. 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis 14, 1. Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. 2. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. 3. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 4. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. 5. Ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote-Carnaim, aos Uzinzinha, aos Emins em Savec-Iretaim. 6. Aos Oreus no seu monte Seir, até Elbarã, que está junto ao deserto. 7. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazontamá. 8. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. 13. Porém veio um que escapara, e o contou Abrão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol de Aner, os quais eram aliados de Abrão. 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes,
nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. 15. E, repartidos contra eles de noite, ele os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. 16. Trouxe de novo todos os bens, e também Anó, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. 17. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu